Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Martins, sou advogada, trabalho no escritório Tedeschi Padilha e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem tirado o sono de muitos. Inclusive, nós estamos recebendo muitas consultas nesse sentido. A questão é como fica o cumprimento dos contratos numa época de pandemia em que os estados estão decretando severas medidas de restrição, de isolamento social, de quarentena, o que acarreta na diminuição dos rendimentos e faturamento de muitas empresas. Pois bem, no nosso ordenamento jurídico, existem dois institutos de direito civil que podem ser aplicados tanto para revisão contratual quanto para extinção do contrato. Quais são eles? O primeiro é o Instituto de Excludente de Responsabilidade previsto no artigo 393 do Código Civil. Segundo essa excludente de responsabilidade, é possível que o devedor não responda pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito. Nós entendemos que a pandemia do Covid-19 e as medidas restritivas associadas a ela pelos estados, pelos municípios, pode se considerar caso fortuito, porque é um caso externo, o devedor não teve participação nenhuma, culpa nenhuma na sua ocorrência, ele está atendendo ordens emanadas pelo Estado, pelo governo, sobre a qual não tem nenhuma ingerência. Então, isso pode ser caracterizado como um caso fortuito, até porque isso não existia no momento da celebração do contrato. Então, é um caso excepcional que era totalmente desconhecido na época da celebração do contrato. Segundo esse instituto, é possível, então, afastar eventuais encargos decorrentes da mora. Por exemplo, se você deixou de pagar alguma prestação, algum aluguel, você pode, com base nesse instituto, não ser penalizado com os encargos decorrentes desse inadimplemento. Ou seja, você pode muito bem deixar de pagar, mas não ter a consequência da rescisão do contrato, a consequência de imposição de multas, de juros e outros encargos eventualmente previstos no contrato. Porém, é necessário analisar direitinho esse contrato, porque há hipóteses em que essa excludente de responsabilidade não incide. É necessário que o devedor não tenha expressamente se responsabilizado pelas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Então, convém você apresentar esse contrato para algum profissional do direito para que ele possa analisá-lo e, assim, verificar se aplica ou não, no teu caso, essa excludente de responsabilidade. Pois bem, o segundo instituto que nós podemos invocar nesses tempos de pandemia para cumprimento dos contratos é a teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil. Segundo essa teoria, na ocorrência de fatos imprevisíveis, desconhecidos no momento da celebração do contrato, que tornem o cumprimento das obrigações assumidas excessivamente oneroso para uma das partes, é possível revisar esse contrato, revisar os valores, revisar a data de pagamento, prazos de pagamento, assim como também é possível, dependendo da situação, você rescindir o contrato. Agora, tanto para um instituto quanto para o outro, é importante que a sua dificuldade de proceder aos pagamentos, sua dificuldade de cumprir com suas obrigações esteja diretamente envolvida com as medidas restritivas adotadas pelos estados e municípios para a contenção da disseminação do vírus da Covid-19. Então, isso quer dizer, em direito, nós dizemos que isso significa que precisa de um nexo causal entre a dificuldade de cumprir com as obrigações e as medidas restritivas adotadas para a contenção da pandemia. É, então, importante que um profissional do direito avalie corretamente tanto os instrumentos contratuais quanto as peculiaridades da sua empresa para saber qual instituto se aplica em uma das hipóteses
ou até mesmo se não se aplica, porque pode ser que você tenha se responsabilizado expressamente sobre hipótese de caso fortuito ou força maior no seu contrato. Então, é necessário verificar tanto as peculiaridades do seu negócio quanto os instrumentos contratuais que foram firmados. Um a um, cada um vai ter a sua peculiaridade, cada um vai ter a sua especificidade e cláusulas específicas, então isso tem que ser feito com muita atenção. E por último, é importante ressaltar que todas essas alterações contratuais sejam feitas amigavelmente com a outra parte. Isso seria o ideal, que vocês conversem com seus fornecedores, com o seu locador e consigam, através de um aditivo contratual para dar bastante segurança jurídica, fazer essa alteração de prazo de pagamento, de valores, etc., conforme for a peculiaridade do teu caso, do que você estiver precisando. Isso pode ser judicializado também, caso não haja um acordo com a outra parte. Nós temos uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu o desconto de aluguéis para um restaurante que está impossibilitado de funcionar, que teve uma queda gigantesca no seu faturamento. E com essa decisão, o restaurante então vai passar a pagar agora apenas 30% do valor do aluguel. E essa decisão foi tomada, inclusive, com base na teoria da imprevisão, reconhecendo que a pandemia da Covid-19 se afigura um caso imprevisível, apto a rever as condições do contrato ou até mesmo a sua rescisão.